Salve, salve pessoas lindas do meu coração, todo mundo morrendo de saudade, só gente bonita assistindo essa aula aqui, ou não? Então pessoal, eu sei que a gente tem aí mais de um mês que a gente não tem aulas. Eu sei que vocês estão morrendo de saudade de mim, eu sei, né? Queria mandar um grande abraço aí pro Nono A, do Marísia, salve, salve Nono A. Queria mandar um grande abraço também pro Nono B, salve Nono B, salve todo mundo do Marísia de Santos Melo. Bom pessoal, a gente viu aí na primeira unidade os assuntos relacionados à genética, ou seja, o que é genética, a gente viu que é DNA, o estudo de Mendel, salve Mendel, não, mas esse estudo que a gente fez é do Gregor Mendel, tá? Não é Mendel, colega de vocês não. Abraço aí Mendel, valeu! Então, no capítulo 1 e no capítulo 2 a gente viu essa parte de genética, de hereditariedade, a gente viu as heranças, os tipos de herança, herança dominante, herança recessiva, codominância, etc, etc, etc. E no terceiro capítulo do seu livro, que eu tenho certeza que você já abriu, já deu uma olhadinha aí nele bonitinho, a gente vai começar um assunto novo, um dos assuntos mais lindos e maravilhosos das ciências da biologia, que é a evolução. Então, se você ainda não terminou o capítulo 1 e o capítulo 2, todas as atividades do livro ainda não perca tempo, vá lá e termine essas atividades que são muito importantes. Volte no capítulo, releia. Ah, professor, mas eu tô com dúvida. Manda pra mim lá no Instagram, tá? Tá aí o meu Instagram ou pelo meu Twitter também. Manda suas dúvidas, tá? Que eu respondo na moralzinha. A primeira ideia que a gente tem que ter de evolução é o seguinte, que no passado, há séculos atrás, principalmente por ideias religiosas, acreditava-se que as espécies de animais, as espécies de seres vivos, não sofriam alterações, elas eram fixas. Então é uma ideia que a gente chamava de fixismo, ou seja, pautado dentro de uma ideia religiosa, dizer o seguinte: Deus fez os animais assim, fez o homem assim, e todo mundo é assim desde a época da criação. Posteriormente, alguns cientistas, através de observações do que acontecia na natureza, vale salientar que essas observações eram feitas antes da época de Mendel, ou seja, eles não tinham ainda ideia do que era a genética, não tinha ideia do como era o processo de hereditariedade. Visto isso, dois grandes cientistas se destacaram em relação às ideias evolucionistas ou evolutivas. O primeiro deles é Jean-Baptiste Lamarck, que a gente vai chamar do Lamarckismo. Jean-Baptiste Lamarck escreveu um livro lá, o Philosophie zoologique, a filosofia zoológica, que ele coloca as suas ideias em relação de como é que os seres vivos mudam, como é que eles evoluem. Então a gente tem duas leis básicas para isso. A primeira lei, que ele chama a lei do uso e desuso. Para Lamarck, naquela época, vale salientar que essas ideias de Lamarck elas foram completamente derrubadas hoje, mas foi muito importante para a gente começar a observar e começar a entender como é que os seres vivos evoluíram. A lei do uso e desuso de Lamarck é o seguinte: ele dizia que quanto mais você utilizasse um determinado órgão, você iria desenvolvê-lo, você iria ganhar uma característica, né, ia desenvolver esse órgão através do seu uso. Ah, usei muito um órgão, vou desenvolvê-lo, vou criar uma nova característica. Ah, deixei de usar muito esse órgão, não tem essa característica, ele pode inclusive atrofiar. O melhor exemplo que a gente tem de Lamarck, que é um exemplo famosíssimo, é o do pescoço da girafa. Ele acreditava que no passado as girafas tinham um pescoço curto e não tinham um pescoço longo. Então, com o passar do tempo, esticar o seu pescoço para conseguir alcançar os ramos mais altos das árvores para se alimentar, então ia usar muito o pescoço e o pescoço ia aumentar de tamanho. E com o passar do tempo, as girafas foram adquirindo essa característica por usar demais o pescoço e ficaram com pescoços bastante grandes, que é muito característico do animal. A gente sabe que não é bem assim. Isso leva imediatamente para a segunda lei de Lamarck, a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Ou seja, eu sou uma girafa, meu pescoço aumentou, eu adquiri essa característica e vou passar para as gerações futuras, vou passar para os meus filhos. Então imagina,
Vamos pegar o exemplo professor Ângelo, para não falar dos outros. Imagina que eu sou um halterofilista, malhei pra caramba, fiquei super fortão, né, com a ajuda lá dos professores de educação física do Marísia. Salve Aimee, salve Moisés, salve Ricácio. E recebi a orientação desses caras e fiquei super forte, né, halterofilista e tal. Se depois que eu adquiri essa característica através de muita malhação, é uma característica adquirida, eu vou transmitir essa característica para os meus filhos. Então meu filho que nascer daqui a pouco, ele também vai ser o quê? Extremamente malhado, halterofilista? A gente sabe que não. Mas essas duas leis de caracteres adquiridos e do uso e desuso do Lamarck ajudaram a colocar a comunidade científica para pensar e observar e entender um pouco mais como é que era o processo de evolução. O outro grande cientista, o Charles Darwin, que inclusive está aqui na minha estante. Em 1859, Charles Darwin, naturalista inglês, muda toda a ideia sobre a evolução com a publicação da Origem das Espécies. Revolucionou, foi babado na época. Charles Darwin, ele foi um naturalista britânico que revolucionou o pensamento científico da época. Não é à toa que ele é o cara mais famoso do mundo natural até hoje. Charles Darwin e Wallace, né, que são os dois cientistas relacionados com a teoria da evolução, se pautaram em muitas das observações. Observou bastante animais e plantas por ele ter navegado ao redor do mundo através da expedição do Beagle, né? Ele era o naturalista daquela expedição que viajou vários lugares do mundo. Inclusive tem a história, que eu não sei se é verdade ou não. Se tiver algum historiador aí que estiver assistindo aqui o meu canal, tá? Coloca aí nos comentários. Mas Charles Darwin esteve no Recife no século XIX, antes de escrever A Origem das Espécies, e comentou que a cidade era muito fedorenta. E aí eu fiquei pensando, eles achou que a cidade era fedorenta por quê? Dois motivos possíveis. Primeiro, que a gente tava no século XIX, né, velho? Século XIX não tem saneamento básico, é esgoto a céu aberto. O cara abria lá a janela de casa, pegava um balde cheio de excrementos, cocô e xixi, e jogava, né, janela afora. Não tinha saneamento básico. Então a cidade realmente devia ser aquele cheirinho maravilhoso. Além disso, ele podia estar falando do manguezal. A gente sabe que o Recife era uma grande manguezal. Salve Chico Sainz, manguezal. Então o mangue, por ele abarcar uma grande quantidade de matéria orgânica em estado de decomposição, ele tem esse cheiro característico. Esse cheiro característico pode ter incomodado Charles Darwin e dizer que a cidade é fedorenta ou não, não sei. Ao viajar o mundo todo, Charles Darwin observou que determinadas espécies de animais e de plantas tinham algumas variações dependendo do lugar onde elas estavam. Ou seja, algumas espécies eram adaptadas para determinada região e aquela mesma espécie tinha adaptações diferentes para outras regiões. Ou seja, ele passou a observar que o ambiente estava selecionando quem era o organismo que era mais adaptado àquela região. Quem era mais adaptado permanecia, chegava na idade adulta, se reproduzia e passava essas informações para os seus filhos. Lembra que nessa época Darwin não sabia o que era genética, não sabia de genes, não sabia de como é que era o mecanismo de transmissão. Ó a chuva. Então Darwin passou a observar que era o ambiente que selecionava, e ele deu isso o nome de seleção natural. Os animais que eram melhor bem adaptados àquela condição passavam o quê? A ter mais condições de sobreviver, de gerar descendentes, e o que não estavam bem adaptados àquela região acabavam morrendo. E o ambiente é que selecionava esses organismos, o que a gente chama de seleção natural. Darwin e Wallace. Essa ideia passou a ficar mais clara para Darwin da seleção natural quando ele foi para a ilha de Galápagos. Na ilha de Galápagos, ele observou uma ave chamada de os tendilhões de Galápagos. Ele observou que, como Galápagos é na verdade um arquipélago, algumas aves de alguma ilha
tinha uma alimentação diferente das aves de uma outra ilha. Então, se a alimentação da ave é diferente, o formato do bico da ave também era diferente. Então ele observou que, apesar de ser a mesma espécie, observou que uma tinha uma adaptação diferente da outra, porque o ambiente onde eles viviam eram diferentes. Então é a seleção natural funcionando aí, e foi a partir disso que ele escreveu A Origem das Espécies, a partir também de ideias que ele trocou lá com o Wallace, e chegou na teoria da evolução que nós conhecemos hoje. Hoje a gente já tem um neodarwinismo, porque a gente também pegou todo o conhecimento que a gente adquiriu no século XX. A partir dos estudos de Mendel foi desenvolvida a genética. Então, a seleção natural do Darwin, junto com os conhecimentos de genética que a gente tem hoje, formam as teorias de evolução que nós conhecemos hoje, que são aceitas hoje, que é o neodarwinismo. Anota aí, dever de casa. Claro, você vai pegar o capítulo 3 para ler, para estudar, resumir, fazer um resumo ali, botar os tópicos principais, as principais ideias que tem no capítulo, além de fazer as atividades do capítulo 1 e do capítulo 2, que eu tenho certeza que você já fez isso aí. E eu quero também deixar aqui linkado aqui embaixo um vídeo do professor Fontinelli, que dá uma resumida em tudo isso que eu falei também. Talvez você ache mais fácil. E é isso aí, pessoal, vamos lá, vamos se desenvolver, vamos causar essa autonomia, vamos estudar sozinho em casa. Ah, professor, mas eu tô com dúvida nisso aqui. Manda no meu direct lá no Instagram, tá aqui, Ângelo Branco 13 lá no Instagram. Manda sua dúvida que a gente troca uma ideia, que a gente tira as dúvidas. Ah, professor, eu tô aqui olhando um site, esse site é bom. Manda o link pra mim que eu digo se esse site é legal pra você estudar. Um vídeo no YouTube, beleza? E vamos nessa, até a próxima aula. Tchau! Professor, eu tô com dúvidas sobre o Covid-19, o que é que eu vou fazer? Aproveita que você está aqui no YouTube e vai lá no canal do Átila Yamarino. Átila Yamarino é biólogo, pesquisador, doutor em microbiologia, especialista em vírus. Então ele é a maior autoridade para falar de coronavírus na internet e no Brasil. Então procura aí, tá? E o último vídeo dele fala de como prevenir o Covid-19. Assiste lá que é informação de qualidade, porque o meu aluno só merece informação de qualidade. Tchau!